Olá, gente. É um prazer ter todos vocês aqui. E nesse ano de 2024, nós comemoramos os 70 anos do Museu Histórico de Igaraçu. Uma data bastante importante para a nossa comunidade, para a nossa história e até para a história de todos os museus do estado de Pernambuco. E com essa comemoração, decidimos fazer uma série de conversas com personagens importantes para a construção da história de nosso museu histórico. E começaremos com nada mais nada menos que com o professor Jorge Barreto. Passou mais de 40 anos na sua atuação profissional aqui no Museu Histórico de Igaraçu, e historiador renomado e reconhecido na área, membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e realmente eu tenho um prazer de ter ele aqui do meu lado, professor Jorge. Exato, prazer. É sempre meu de estar nessa casa. Obrigado. Eu ainda não consegui romper os laços que me unem com esta casa. Afinal de contas, foram mais de 40 anos, 42 para ser mais exato, todos os dias vindo para aqui. Então, esses quase 8 meses de aposentadoria não me separaram ainda. Eu não consegui cortar, digamos, o cordão umbilical que me une a essa casa. Então, não vir a esta casa, nem que seja uma vez por semana, sabe, é uma coisa assim que me deixa meio depressivo. Então eu passo para a gente conversar, atualizar as ideias e por aí vai. O nome do senhor literalmente está na parede do museu, não das placas aqui. É interessante que está o do meu avô como fundador e está o meu como um dos diretores de maior duração. Eu acho que quem chegou mais próximo de mim foi Tio Shoa, enquanto presidente do Instituto Histórico, que passou quase 15 anos. Depois o Dr. Brito, que foi o fundador, e passou também quase 10 anos. E o resto foi alternado entre Bata, entre Luiz Gomes de Goiânia, não é? Entre Chefe Narciso, inclusive você também já faz parte dessa lista. Então, todos nós estamos de parabéns pelo Instituto ter alcançado essa longevidade. Talvez os fundadores não pensassem que aquela fundação lá em 24 de janeiro de 1954 iria ter uma longevidade tão grande. Mas estamos aqui. E assim, falando nessa longevidade, né, eu gostaria de saber como foram as primeiras lembranças do senhor com relação ao museu, quando o senhor entrou aqui pela primeira vez e talvez nem pensasse em ser o diretor, né, em ter feito tanto no futuro para essa instituição. Realmente eu não pensava não. Eu, em 78, resolvi fazer Direito. E depois que eu estava no 6º período, eu andei para fazer História. Sim. Foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar por História para valer. Mas antes eu tive uma experiência muito boa. A primeira vez que eu visitei esse museu foi trazido por meu avô, que era presidente do Instituto Histórico. Ele ficou no prédio ao lado, que era a sede do Instituto Histórico, e eu vim para cá dar uma olhada no material. E tive a sorte de encontrar naquele dia Dr. José Eduardo da Silva Grande. Do senhor na época, mais ou menos? Uns 11 anos, 12? Nessa faixa, 10, 11 anos. Não é? Muito bom. E aí, Dr. Brito me deu uma aula, né? Isso aí foi decisivo para eu me apaixonar por história definitivamente. E comecei com um grupo de colegas, desculpem, eu, Edinho, Lula do Bandup, não é? Acho que está faltando mais ninguém, Gilmar, não é? E começamos a pesquisar sobre a história de Igaraçu. Depois o grupo resumiu, ficou só eu e o Lula do Bandup, e foi quando eu comecei as minhas primeiras pesquisas sobre Igaraçu. Nós fomos na igreja de São Paulo do Damião, e naquela época, para a gente, foi uma surpresa saber que a parte de trás dos altares eram vazios, descemos com lanternas, parecia Indiana Jones, já tinha visto filme, e um escorpião desse tamanho apareceu, foi ver saltar para todo lado. Mas foi isso, meu primeiro encontro com a história de Igaraçu foi
primeiro com meu avô enquanto diretor do Instituto Histórico e depois com o Dr. Brito. Em 1977, quando eu me tornei diretor dessa casa, antes da morte do Dr. Brito chamou o Dr. Clóvis e disse: Clóvis, esse menino vai ser meu sucessor. Vai, não vai, não sei o quê. Sei que teve um concurso. No final do ano eu fiz e passei. E pouco tempo depois fui nomeado para cá. E passei 42 anos. 42 anos. Minha vida está aqui. Aqui. Pois é. A gente pegou um museu com diversos problemas, a nível de infraestrutura, de energia, de hidráulica. Chovia, era melhor estar do lado de fora do que dentro do prédio. E aí a gente foi sensibilizando os prefeitos da época. Primeiro o Dr. Clóvis, que em 79 fez a primeira grande reforma do museu. Aliás, a segunda grande reforma do museu. A primeira foi em 58 para instalar o museu aqui. A outra foi exatamente em 1972, quando o museu veio para cá, na administração de Clóvis Lacerda, porque o Instituto Histórico cedeu para a prefeitura a administração do prédio, de todo o acervo e do imóvel enquanto terreno. Tudo passou para a mão da prefeitura. E daí em diante, a prefeitura começou a correr. Eu acho que é interessante a gente contextualizar para a audiência, né, que inicialmente o Museu Histórico se fundou como Galeria da Restauração, né? A primeira galeria do museu foi exatamente a Galeria da Restauração, porque ele é fundado exatamente no dia 24 de janeiro de 1954, no dia que se comemorava a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Pois é, foi da nossa capitania. Né? Primeira galeria da restauração, era uma galeria pequena, hoje ela cabe nesse corredor aqui de passagem, mas foi o suficiente para motivar. Foi fincar uma madeira, foi fincar uma madeira, não tinha nada. E a partir daí foi se conseguindo outras. Veio a galeria de arte sacra, a galeria Padre Machado, de Itamaracá, que doou algum material para cá. Depois veio a galeria Nazaré, de Coronel Victor Vieira de Melo, e por aí foi, né? Depois veio o Canhão, e o Dr. Brito conseguiu juntar o pessoal do 4º Exército na época. Quer dizer, foi uma luta. Eu acho que 95% do acervo da gente foi todo de doação. Apenas 5%. Algumas pessoas compraram peças e doaram para o museu, como o Dr. Paulo, João Felipe de Barros Dias, Emília Leite e alguns outros. Meu avô também, não é? E tio Shoa, tio Valfredo, seu Siciliano Shoa, todos, né? Tinham uma preocupação de alguma forma, perpetuar a memória de sua família aqui no Museu Histórico. Dona Albertina, filha de ex-escravo, um material bem interessante que foi usado nas senzalas, na casa em que ela morava. Quer dizer, o museu continua até hoje aberto a quem quiser fazer doações. E não foi, vem pessoas com moedas, essas coisas todas. Você já deve ter visto isso, sim. Alguém já deve ter lhe procurado. E a gente continua de braços abertos para enriquecer o nosso acervo. É assim que a gente consegue contar a história de Igaraçu, né? A partir dessas doações, assim, pessoas que fazem a história, né? Exatamente. O senhor já colocou algumas coisas interessantes, né, sobre esse processo de como se formou o museu. E você teve contato com alguma dessas pessoas que foram fundadores, né? Só contextualizando também para o pessoal, né, que inicialmente o museu não era instalado nesse prédio que nós estamos, né? Era lá no Sobrado do Imperador. Os fundadores, nós só temos vivo 2 pessoas. Tio Alfredo e professor Clóvis Lacerda Leite. Todos os outros, infelizmente, já foram para o Oriente Eterno, não é? Certo. Mas esses 2 continuam vivos. E o Dr. Clóvis, seguinte, teve um AVC recentemente e não está nem conseguindo articular a voz direito. Mas sobre essas pessoas... Não era interessante uma entrevista com ele. Pois é. E o Alfredo está relativamente bem para a idade que tem, os problemas que teve. E a gente pode depois tentar gravar uma entrevista com ele, e ele deve ter muito mais coisa para falar,
do que ele. Mas como é que surge essa ideia? Era isso, justamente isso que eu ia perguntar. O Museu Histórico de Igaraçu nasce a partir da ideia de Dr. José Eduardo da Silva Brito, que pegou uma moda que estava existindo na década de 50. Sim. Cada instituto histórico que existia nas cidades tinha o seu museu próprio. Dr. Brito, por exemplo, fundou este Museu Histórico de Igaraçu e fundou também o Museu do Instituto Histórico de Carpina, que ainda hoje existe. Não é? Era uma prática comum. O Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, não é? Também tem o seu museu lá na Rua do Hospício. Então, o Museu Goiânia, o Museu de Arte Sacra de Goiânia, começou a ser montado dentro do Instituto Histórico de Goiânia naquela época. Depois o Instituto desaparece por questões internas e o acervo entrou na guarda da Prefeitura Municipal própria, né? e hoje está guardado pelo o Senac, né? É Senac. Acho que Senac, né? Da Rede S. Não é? Exatamente, da Rede S. E essa era a ideia. Então, onde fazer? Bom, o único prédio que comportaria o museu seria o Sobrado do Imperador. Mas tinha a Câmara funcionando lá. Então, falou-se com o presidente da época, ele cedeu o espaço de baixo e transferiu toda a Câmara para o primeiro andar. Caramba, e aí o museu foi montado em 2 salas de Sobrado do Imperador. Uma sensibilidade política muito importante. Sim. Só que depois, infelizmente, alguns problemas aconteceram e o museu teve que sair desse prédio. Sim. E foi para onde hoje funciona a Casa de Câmara de Igaraçu. Não é? Lá onde foi o antigo grupo de escoteiro, o museu passou, se não me falha a memória, 3 anos. De lá, saiu para esse prédio que nós ocupamos hoje em 1958. Não é? Naquela época não se fez nenhuma grande reforma, porque o Instituto não tinha dinheiro. O Instituto conseguiu arrecadar fundos para comprar este prédio, não é? Com a ajuda dos associados da população de Igaraçu como um todo. É por isso que a gente costuma dizer que essa é a casa do povo de Igaraçu, ao menos é a casa que cuida da história do povo de Igaraçu, e ele será sempre muito bem recebido aqui. Mas aí veio para cá, 58. Não é? Em 69, o Instituto começa a sentir dificuldades para manter o acervo e um funcionário que aqui existia. E aí o que é que ocorre? A administração do Instituto Histórico, na pessoa do presidente, recebe uma proposta do Dr. Clóvis Lacerda, leva para uma reunião, uma convocação da Assembleia Geral Especial, para decidir se iam aceitar ou não a proposta de Dr. Clóvis Lacerda, que era a do município encampar e administrar o Sobrado do Imperador. O Museu Histórico. Não, o Museu Histórico, aliás, desculpem. E aí foi aceita a proposta, foi feita a ata de doação, que nós temos cópia aqui, não é? E isso foi além do que o Dr. Clóvis queria. Os membros do Instituto doaram todo o acervo, doaram o prédio e doaram o terreno para a prefeitura. Veja, não teve uma concessão. A prefeitura pediu uma concessão, mas eles doaram. Isso fica bem claro nessa ata, não é? Uhum. E aí o que é que ocorre? Em 72, a prefeitura assume tudinho, faz um retombamento geral. Descobriu-se na época que a gente tem alguma coisa em torno de 450, 500 peças. O prédio sofre uma restauração e se implanta um museu nesta casa, em 1958. 72. Não, ele foi implantado aqui em 58, mas sob a administração da prefeitura em 1972. Dali para frente, não é? É história. Bons momentos de história, não é? Em 76, o Dr. Clóvis contrata um um museólogo de São Paulo, Nerivaldo Leal, artista plástico famoso na época. Ele vem
e faz a primeira reforma museológica. Agrega peças por interesse e coloca isso nas respectivas salas. Não é? Depois disso, Jurandir Bezerra vem, não é? Reforma todo o telhado. Depois de Jurandir, veio Joaquim Guerra, fez uma reforma fantástica também. Depois de Joaquim Guerra, Jurandir voltou, fez outra reforma, para você ver como estava a situação desse edifício. É um edifício histórico que exige muita Até manutenção. o fim, na administração de Ives Ribeiro, nós tivemos, para valer, uma reforma que, sabe, modernizou o museu. Não é? Foi recuperado completamente. Telhado, foi colocado esse guarda-pó que nós não tínhamos, não é? O fogo aqui era de gesso, uma coisa assim meio... Não casava. Não casava, né? Ele tivesse tentado dar uma aparência de estuque, mas não... Você estava na casa, ficava uma coisa que não... Tirou-se isso, colocou-se lambrim, né? Se fez, aliás, se colocou esse lambrim que a gente tem hoje aqui, e no final, uma recuperação, que era para 3 meses, durou 11 meses. É sempre assim. E aí, sob a supervisão, né, de uma museóloga do Museu da Cidade do Recife, não é? E aí nós demos essa formatação final que nós temos até hoje aqui. E depois disso, já tivemos outras 2 restaurações que ampliaram a área construída no museu. Como isso, se vocês estão num sítio histórico? Sim, porque toda essa área construída, que praticamente dobra a área da gente, foi colocada abaixo da estrutura histórica. Exato. De tal forma que não aumenta gabarito, não altera a questão de visibilidade. Quem estiver sobrevoando a área do sítio histórico, quer dizer, a quinta fachada. A quinta fachada, essa coisa toda. Houve uma preocupação imensa, não é? Com esse prédio até a administração de Mário Ricardo. Também tem uma coisa. Nesse interregno de tempo, de 76 até a administração da professora Alcione, o Instituto Histórico ficou sem sede. E agora, numa luta conjunta da professora Rejane Dias e do pessoal do Instituto Histórico, a professora Alcione cedeu, como previa a lei de 1972, um prédio para que o Instituto, a Academia de Letras e o Bloco Verdelinho pudessem ter sua sede própria, resgatando uma dívida que a prefeitura tinha para com o Instituto Histórico de Igaraçu e a Academia de Letras. Quer dizer, tudo que não havia sido cumprido até então com relação ao Instituto, não é? O professor Alcione veio e cumpriu. Finalizou essa etapa, né? Importante. Aí a gente para a etapa chegamos no presente, né? Estamos no 2024 agora. Exatamente. Mas voltando um pouquinho para o passado, tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar ao Silvio. Muita gente não sabe, mas os museus, né? Você obviamente sabe melhor do que eu, não são somente locais de exposição, né? Não são de salvaguarda desse patrimônio histórico e cultural e também de pesquisa. Uma parte importante para a questão de salvaguarda e de pesquisa é o nosso acervo documental, não é? Que possui 18,5 metros lineares de documentos, alguns que remetem até o final do século XVIII até o século XX. Você tem uma série de contextualizações históricas, livros de nota, tem cartas de alforria, processos crime. Eu queria saber, professor, o senhor estava aqui quando o museu conseguiu essa salvaguarda, e como é que foi o processo? Foi por nossa interferência junto ao juiz de direito de Igaraçu, na época, isso em 1985, o juiz de direito era da família Melo, de Nazaré da Mata, eu esqueci o nome dele agora, e nós fomos fazer uma visita no cartório de Igaraçu com
historiadora da Universidade Federal de Pernambuco, que estava fazendo sua monografia sobre documentos cartoriais de Igaraçu. Entendi. E ela veio procurar isso aqui. Mas essa documentação, até então, não estava aqui. Alguém disseram que estava e não estava. Nós tínhamos o quê? De documento aqui no museu na época. O livro de Tony, 1782. Nós tínhamos alguns livros de nomeação de funcionários da prefeitura, atos do prefeito, e para desocupar espaço no arquivo literalmente morto, mandaram para cá, e aqui tornou-se um arquivo. Eu não gosto de usar essa expressão, nem arquivo morto, nem arquivo vivo. Arquivo é arquivo. Não é? E esses documentos ficaram à disposição da população. Então, quando eu acompanhei essa menina, a gente pôde ver no cartório de ofício de Igaraçu, na época, lembrei o nome do juiz, José Manuel Vieira de Melo. Não é? E aí, acompanhando, a gente pediu alguns documentos para ver lá no cartório e vimos que eram 2 ou 3 prateleiras em cima. 18 metros. Encaixado, sem ordem, sem nada. Então, os documentos antigos são esses aí. Vocês vão mexer nisso. A menina fez um rol, né, e apresentou não era tese, Dissertação? Não, antes da dissertação. O TCC? O TCC. Trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão de curso. E aí foi uma beleza de me dar a lista dos documentos. Aí com essa lista em mão, a gente fez uma solicitação ao juiz. O juiz, como é que a gente diz? Nós vemos a procuradoria deu parecer favorável e a guarda desses documentos foi transferida para o Museu Histórico de Igaraçu, desde que todas as vezes que a justiça precisasse, nós ou levássemos o documento, ou um paleólogo daqui, ou um historiador daqui, faria a leitura paleográfica desse documento, não é? E entregaria para o juiz, que mandaria um conferente da justiça olhar e daria como é que se chama? A autenticidade. Foi assim com a escritura da igreja de São José de Abreu Lima, que era uma briga danada, o padre queria, e não sei o que. Até que um dia, sem querer, encontrou o documento, Galvão? Não é o nome do menino, foi com Galvão, não, foi com o filho de Genival, Jaime Bonfim. A gente deparou de lá para que Jaime, que coisa interessante, só que é isso, a escritura e doação das terras na capela de São José. Acabou. 20 anos depois começaram a fazer a BR. Aí o padre disse: isso é terra da igreja. Tinha uma família lá de Abreu que dizia: não, e é meu. Aí Jaime disse: Padre Manuel, Igaraçu tem uma escritura de doação desse material, vamos lá ver. Quando chegou aqui, e não é que era a doação das terras que o padre estava querendo. Pois é. Aí eu fiz a transcrição todinha, levei o livro e o documento, o escrevente lá conferiu, deu fé, e o juiz mandou registrar de novo no novo livro nota. Eita. Os cabas lá perderam posse do terreno para o padre. E foi uma maravilha para a igreja. Até hoje o padre Manuel me tem em alta consideração por conta desse achado histórico, né? Mas tem outras coisas. Tem alunos, são mais da Federal, que vem para aqui atrás de inventários de determinado engenho, para ver quantos escravos tinha, quanto não tinha, como é que se vivia no engenho, essa coisa toda. Quer dizer, o museu é um espaço vivo e continua até hoje. Sim. Vocês agora fizeram um trabalho fantástico, digitalizaram todos os documentos relativos a processos, não é? De terras, como é que se chama? De terras, separações, sim, civis, e vai por aí afora, né? Ou seja, todo o acervo desses 18,5 metros
que vieram do cartório, hoje estão digitalizados para quem quiser pesquisar. Pena a gente ainda não poder, ou não teve como, colocar isso na rede, porque é muito pesado e tem um custo para manter isso, não é? Mas estamos caminhando para isso. Caminhando para chegar lá. Basta solicitar o índice, nós enviamos. Exato. A documentação enviada. E outra coisa interessante. Isso começou com os mormons. Sim, essa história. Eles estavam digitalizando os documentos do Instituto Arqueológico. E um dia eu fui para a reunião do Instituto, que faço parte, e lá, nós estamos atrás de inventário, testamento, não sei o quê. Eu disse, lá em Igaraçu tem. Tem, não só no museu, como na igreja. Aí eles fizeram uma petição para as autoridades pertinentes, chegaram aqui, olharam e disseram, esse livro interessa para a gente. Aí foi feita uma lista, minuciando tudo, eles levam para onde estava o ateliê de digitalização lá no Instituto Arqueológico e digitalizou todos os testamentos, todos os inventários, que é uma coisa fantástica, porque permite a gente conhecer as pessoas que viviam em Igaraçu no século, por exemplo, XIX e início do século XX, até 1950 vai essa documentação, não é? E aí foi prato cheio. A partir daí eu comecei a me interessar, né, não só mais pela história, mas agora a história do lado genealógico. Sim. Eu tinha em mãos o que eu mais precisava. No testamento é uma coisa fantástica. Nome de pai, de avô, não sei de quê. Ser batizado, casado com quem, que rito. Quer dizer, tudo isso. Isso está, não é? E sempre esteve à disposição do povo de Igaraçu. Exatamente. E de povo que queira conhecer um pouco de sua história ou da história de sua família. Nós já mandamos, aí você provar no contexto disso, para São Paulo, para Brasília, fora do Brasil, para fora do Portugal. Quer dizer, com essa onda agora de cidadania europeia, muito veio aqui, não é, para conhecer suas origens. Fazer o elo de ligação que estava faltando de um parente lá de Itamaracá com o outro que estava lá no Recife. O que é que está faltando aí? E aí é um inventário. Às vezes é um inventário que está em Igaraçu. E ele era assim, fantástico. É importante. Né? Agora, foi essa luta para essa documentação. Agora, do acervo do museu. A gente hoje tem um acervo fantástico, eu acho. E algumas coisas me impressionam para valer. Sim, eu queria saber duas coisas sobre o acervo. A Nossa Senhora da Conceição é uma coisa fantástica. Justamente, da peça que o senhor... A Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Vila Velha, em Itamaracá, não é? Nosso restaurador Adriano, numa das limpezas, descobriu que ela também tinha policromia. Inclusive com os bordados em ouro. Sim. Que era uma informação que a gente não tinha até então. Não é? Essa imagem ficou séculos na fachada da igreja do Rosário, lá em Vila Velha, a menção das intempéries. E chegou aqui quase que intacta, só com a base um pouco quebrada, mas a gente já a partir de na madeira fez um molde, encaixou essa coisa toda, e aí Alfredo e Adriano foram importantíssimos nesse processo. Alfredo e Adriano são os dois restauradores aqui da casa, um especialista em mobília e o outro especialista em arte sacra. Mas aí, sabe, e qual é o espaço, assim, o senhor falou de peça, né? Qual é o espaço que o senhor mais gosta de estar aqui dentro da arte sacra, né? Depois da arte sacra, também gosto da arte sacra. Documentos. Esse é fantástico. O Departamento de Pesquisa Histórica. Esse aí é fantástico. É onde a gente diz assim, lava a alma, porque dificilmente a gente não encontra o que está procurando. Ainda bem. Muito difícil. E falando aqui de dois aspectos mais pitorescos assim, da história do museu,
O senhor já havia me falado outra vez sobre a chegada, né? E falou um pouco aqui do canhão. Que inicialmente ele ficava lá nessa sala da entrada, né? Esse canhão, O transporte foi muito difícil, né? Foi retirado da fortaleza de Santa Cruz, ou Forte Orange, como queiram, com autorização na época do Comando Militar do Nordeste, não, Quarto Exército, que hoje a gente chama de Comando Militar do Nordeste, não é? E veio num caminhão velho, caindo nos pedaços, para botar ele em cima. Foi uma luta danada, né? Quase 20 homens, e trouxeram para cá. Foi feito um estudo e se descobriu que a carreta que sustenta ele hoje era um modelo das antigas carretas que sustentavam ele na fortificação, inclusive com os suportes para amarrar ele, deixando uma folga para o recuo da peça. Sim. Na hora do tiro. Não é? E Dr. Brito conseguiu isso assim, sabe? De uma forma que ninguém imaginava que se conseguiria. Porque o Quarto Exército tem um segundo exército naquela fortificação e nas suas armas. E não é para menos. O Forte Orange, se não me falha a memória, chegou a ter de 4 a 6 peças em bronze. Eita, um metal precioso, né? Sumiram. E a gente sabe que, enfim, né, tem que zelar mesmo pelo seu acervo, né? Não tem outra saída. Trouxemos para cá a principal sala do museu, quando eu sentado, quando eu estava lá apontando para você. Aí, nessa última reforma que foi feita, ele é arma. Tem uma galeria de armas, então ele tem que ir para lá. E aí foram 11 homens. Tá, bicho. Que dirigiu. Até o senhor pegou e falou, vai. Nossa, sério, danado. É peso, é peso. Enfim, bastante peso. E a porta não foi diferente, né? Não, a Porta da Misericórdia tem uma história bonita também. Por volta de 1882, 85, as terras para São José foram doadas, desde que a igreja tinha 1 ano para construir a capela de São José. E a igreja construía uma capela modesta, com 2 águas, como quase toda, mas não tinha porta. Então, o vigário de Igaraçu, na época, desculpa, eu esqueci o nome, ele autorizou a retirada dessas portas para ser usado na capela de São José de Abreu Lima. E Maricota na época? Maricota, ainda Maricota. E Bolsa colocou-se em 1935, 37, pouco mais ou menos. Abreu Lima deixa de pertencer a Igaraçu e vai pertencer a Paulista, que é um município recém-criado. E aí, a gente, de certa forma, perde o vínculo. Em 1950, a capela primitiva foi desmontada para construir uma nova, porque o anterior a essa está aí, não é? E aí as portas não foram mais usadas e ficou guardada num depósito lá da igreja. Até que o museu foi inaugurado e, mais uma vez, Dr. Brito, ele junto ao bispo da época, não vou arriscar dizer o nome. Estou com um nome aqui que me vem, mas não vou arriscar. Dr. Brito conseguiu autorização para trazer as 2 portas. Sim. Só que quando chegou lá só tinha meia porta, a outra sumiu. Ainda bem que conseguiu. De novo, muita gente. Eu estou em cima de um caminhão e trouxe. Nessa época não teve muito problema, porque já era asfaltado de Abreu Lima para Igaraçu. Esse trecho já estava asfaltado. Asfaltado não, concretado. Aqui a rodovia original é em placa de concreto. E aí se trouxe, se arranjou um lugar na galeria de arte sacra, mas depois, quando a gente foi mudar a posição de telhado dessas coisas, ela não teve jeito. Aí a museóloga, a contragosto, colocou ela aqui, porque tem um pé direito alto. Sim. Não é? Mas chama atenção, viu? Chama atenção. A gente circula aqui com visitantes. É bem interessante. É uma história. Aí, era toda vez, em vez de desbotado só, claro. A igreja de Abreu Lima ainda hoje é uma igreja orientada. Ela tem o altar-mor voltado para o leste. Só
A porta de entrada é que deveria estar para o oeste, para simbolizar o caminho perfeito. Ele entra vindo da escuridão, e o oeste representa as trevas, e vai até o altar que estaria no leste, que representa a salvação. Não é? Mas, enfim, é o de menos. Pois é, esses aspectos da cosmologia cristã, se a gente fosse entrar, era uma outra conversa. Mas eu queria entrar em um assunto aqui, e acho que já nos encaminhando para o fim de nossa conversa, sobre o livro do senhor, um livro esse, né, que eu sei que já está escrito. Eu li, o senhor me cedeu em confiança, a leitura está muito bom, e que eu sei também que em boa parte ele foram utilizados os dados do acervo do Museu Histórico, né, dos nossos documentos. Eu queria saber como é que o senhor fez para construir esse trabalho, né? E pelo nome já dá uma ideia, né, Isaac? Retalhos de uma história. Foi a partir da leitura dos documentos aqui. Eu estava com uma prestação de contas da Irmandade de Nossa Senhora do Livramento. Então lá tinha época em que os presidentes assumiram a Irmandade, largamente quer seguir o livramento aí, justo da prefeitura. Era de Pardo, né? Era uma Irmandade de Homem Pardos. Tinha lá quanto se gastou com obras da igreja, quanto não. Isso já me deu a ideia de que naquele período havia havido uma tentativa de recuperação do imóvel, essa coisa toda. Então, assim como eu encontrei da do Livramento, eu tinha prestação de contas da Ordem Terceira de Santo Antônio, é um calhamaço. Tinha da Igreja de São Paulo e Damião, que é mais singela, mas com muita informação boa, não é? Tinha do Sagrado Coração de Jesus, tinha dos Homens Pretos também. Dos Homens Pretos, do Rosário, é um calhamaço interessante. Tem um estatuto, né? Porque tem um estatuto, vem com algumas coisinhas interessantes do tesoureiro da Irmandade não poder ser um homem pardo nem negro. Tinha que ser um homem branco e de boa aparência. Esse boa aparência aí significa ter vida limpa, ser honesto. Não é só andar engomadinho e... A aparência nesse sentido é ter um caráter ilibado. Aí foi uma festa, né? Porque essa documentação... Essa aí foi um... E o mais interessante é ter encontrado no Arquivo Público de Pernambuco, foi digitalizado, a gente tem esse digitalizado aí, os estatutos originais da Irmandade. Sim. Não sei por que carga d'água, esse estatuto foi parar no Palácio do Governo e de lá foi encaminhado para o Arquivo Público Estadual Jordão e Mereciano. Né, que na época em que Ivo presidiu a instituição, Ivo permitiu, através de um ofício que nós enviamos para ele, que nós digitalizássemos os documentos relativos a Igaraçu existentes lá. E ele foi uma festa. A gente tem tudo isso digitalizado aqui. Hoje, eu não preciso ir ao arquivo público para fazer pesquisa sobre Igaraçu, já tem documentos de interesse para a história de Igaraçu. Eu e Galvão tivemos o cuidado de abrir pasta por pasta e digitalizar documentos. O senhor acampou lá, não foi? Não, nós passamos quase 15 dias lá. Pois é. Todo dia de manhã eu passava, pegava Galvão na casa dele, ia lá para a Rua Imperial, o anexo já do arquivo. Sim, que a sede é lá na Rua do Imperador. E aí foram 15 dias. Num desses aí tem o segundo livro de tombo. Mas a gente achou lá também e trouxe digitalizado para cá o livro de ordens da Câmara de Igaraçu. Isso é interessante. Você nos falou da história que tem umas rasuras, né? Pessoal da Revolução de 1824, 1817, fizeram uma ata apoiando o movimento. Quando perderam o estado, tudo de um jeito que até hoje a gente não conseguiu ler. Pois é, ninguém quer morrer, né? Realmente morrer, o Império era cruel demais, né? E em seguida fizeram uma ata. Viva o Imperador! Cada um. Primeiro viva o rei, né? Em 1817 a gente estava sob domínio português. E depois, 1824, viva o Imperador! E aí, professor, o senhor acha que esse livro sai quando? Eu acho que esse ano sai.
eu acho. Professor, Já tá no quase tudo pronto. Não é pronto. É uma assim, ó. Não dava aqui, aí a gente se aprofundar para botar. Eu me convenci de uma coisa, se eu continuar seguindo esse método, eu nunca vou terminar. E, na praia, por exemplo, eu estava lendo um livro, não, um texto lá que apareceu. Eu já pensei as informações interessantes, eu vou olhar. Ctrl+C, grava, guarda para ler com calma, para ver se merece, se eu posso colocar ele, se é que eu não já tenho. Sim. Slide. Se eu tiver, é só deletar e pau. Mas a luta para manter o museu, ela foi assim, né? Entendi. Eu, assim, já finalizando, né, a nossa conversa, agradecendo demais a disponibilidade do senhor, de todas as informações que o senhor nos passou, essa riqueza toda, né, que o senhor demonstrou. Queria dar esse espaço para o senhor colocar umas palavras finais, agradecendo, né, e, enfim, obrigado, agradecer demais a presença e especialmente nesse aniversário de 70 anos do museu. Todos, e a mesma coisa que eu disse com relação à igreja de São Paulo e Damião. Eu disse que Igaraçu era uma grande mãe e estava de braços abertos para receber quem quisesse vir. O Museu Histórico de Igaraçu é filha dessa grande mãe e está de braços abertos para receber quem queira conhecer um pouco da história da minha cidade, do meu estado e do Brasil. Muito obrigado, professor. Acho que não teria uma forma mais bonita, né, da gente terminar essa nossa conversa. Muito obrigado e agradeço. E, finalizando aqui, gostaríamos de colocar aqui em comemoração a esses 70 anos do nosso museu, todos os dias 24 de cada mês até setembro, né, quando o município completa seu aniversário, teremos uma conversa especial, né, com esses personagens que foram importantes para a história do Museu Histórico. Muito obrigado.